nós temos no nosso coração para ter o reconhecimento da nossa igreja, pelo trabalho realizado. O nosso desejo, irmãos, é que juntos caminhemos, que quando Jesus vier dos céus, nós possamos vê-lo face a face e ter cada um de vocês e nós aqui presentes naquele grandioso dia. Esse é o nosso trabalho, o trabalho da igreja. Fazer a vontade de Deus, receber o chamado. Às vezes nós somos convocados para ser líder da igreja, e às vezes alguns a recusam. Mas é um privilégio que o Espírito Santo nos chama para o trabalho da igreja. E eu falo em nome do ancianato dessa igreja, continue orando por nós e pela liderança da igreja, porque o inimigo ele trabalha com as famílias, principalmente anciãos e pastores. Mas que Deus possa abençoar cada um aqui nesta manhã, que realmente nós estamos agradecidos pela homenagem que fizeste a nós esta manhã. Que Deus abençoe a todos, porque nós o amamos a cada um como se fossem nossos próprios filhos. Principalmente os jovens dessa igreja, que precisam muito de oração. Então peço a gente que ore pelos jovens, que eles permaneçam no caminho do Senhor e com esse ano, do trabalho, da liderança, porque os jovens eles são o presente e são o futuro da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, esse é o nosso desejo, o nosso agradecimento, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Esse horário é meu daqui. Você vai apresentar a plataforma ainda, filha? Em tempo, só da informação que hoje à tarde, o programa vai parar, os músicos estarão conosco. Então, se você quiser vir, se você gostou, você vai vir. E se você gostou mesmo, você vai convidar mais gente para vir ainda. Convide pessoas que não tiveram oportunidade de vir hoje de manhã, para que venham da tarde também. Bom, o Wilfredo pediu que eu fosse sucinto, porque hoje é um dia bem atípico e será atendido a solicitação. Irmão Pedro, queria convidar o senhor a se colocar aqui na plataforma, no meu lugar aqui. Pode ficar aqui com a gente. Feliz sábado, igreja. Quero expressar meus sentimentos pelo falecimento da mãe do Osias, né? Osias, não sei como que é o nome dele corretamente. Eu não a conhecia, mas é uma irmã da igreja. Fiquei sabendo ontem pelo João Muniz, que é meu amigo, que me disse. Então a gente sente por ser um irmão da igreja e que a família seja confortada com o conforto do Espírito Santo. E lembre-se que na manhã da ressurreição poderemos rever nossos mortos. Quero começar hoje falando para vocês sobre um assunto que está na Bíblia. 1 Samuel capítulo 1. Eu não vou ler, mas está lá. Deixa eu lhe perguntar, você crê em Deus? Amém. Crê? Muito bem. Porque essa palavra ela vai ganhando força a partir do momento que eu for falando, você vai entendendo melhor. Como introdução eu quero dizer, Jesus no dia do seu julgamento, eu vou descer aqui um pouco e já volto, porque eu preciso da minha cola, e eu vou ser sucinto, eu vou falar rápido. Jesus em dia do seu julgamento, ele foi compelido, ele foi instigado. Dizem que quem cala consente. Jesus esteve muito tempo calado. Mas quando perguntaram a ele, você é o Filho de Deus? Ele deu uma resposta. Que resposta ele deu, igreja? Você o disse. Jesus não poderia ficar calado diante de uma pergunta. Você é o Filho de Deus. E o que Jesus estava demonstrando com isso? Que ele não nega o Pai, que ele não nega a origem, não nega de onde ele veio, não nega que ele é o Cristo, que ele é ungido. Então ele deu um testemunho público. Isso é importante. Muitas vezes Deus vai pedir de nós testemunhos públicos, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja no ambiente onde você estiver. Deus há de pedir de você um testemunho
público de que você crê nele, de que você tem fé nele. Testemunho público. Diz outro texto na Bíblia, não me recordo onde está, que aquele que me negar, eu o negarei diante do Pai. Olha como é sério. Aquele que me negar, eu o negarei diante do Pai. Isso é para pensar, isso é profundo. Textos bíblicos. Agora, você tem um anjo e ele é relator. Um pastor disse aqui outro dia, está no grande conflito. O anjo relator lê teus pensamentos. Isso é verdade. Ele sabe o que você pensa. É um poder que Deus confere ao teu anjo relator. Não que ele tenha o poder da onisciência, mas ele lê o vosso pensamento. Ele precisa relatar a sua vida. E sua vida é relatada como uma foto. Você já viu uma foto perfeita? Hoje tem fotos melhores, né? Quando começou era branco e preto, depois foi evoluindo, fotos digitais, cada vez melhor. Mas a foto de Deus é superior à nossa. Imagine então, usamos essas analogias para entender como é o registro de nossa vida. E outra coisa importante e interessante, as orações. Toda oração que vocês fazem são levadas pelos anjos ao céu, pelo anjo, num cesto de ouro. Ora, se a sua oração é levada ao céu num cesto de ouro, logo, eu imagino que o inimigo de Deus sabe quando você está orando. Pode não saber o que você pediu, mas ele sabe que naquele cesto de ouro vai a tua petição. Eu volto aqui, que eu preciso da minha calma. Eu quero falar para você que a igreja é como um hospital. O que você vê num hospital? O quê? Doentes. Você vê gente doente no hospital. Todo tipo de doente. Você vê aquele doente que vai se recuperar e melhorar, não é? Mas você vê aquele doente que está em caso terminal e não vai melhorar. Mas ele está lá no hospital, não está? Tem gente que entra com gripe, tem gente que entra com tuberculose, tem gente que entra com câncer. Todo tipo. Cadê? Nós temos aqui um enfermeiro. Cadê ele? Cadê o seu esposo? Está em atividade hoje? Oi? Está doente? Vamos orar por ele. Quando você está no hospital, há todo tipo de enfermidade. E quem são os médicos? Enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico e o médico, administrador. Todos eles estão lá para cuidar dos doentes. Então você pode imaginar que se o hospital é assim, como é a igreja? Como o hospital. Há pessoas dentro da igreja que alcançarão a salvação em Cristo Jesus. Há pessoas dentro da igreja que não alcançarão. Por quê? Escolheram aquilo. O remédio está à disposição. Foi dado na cruz do Calvário. Esse é o remédio que foi dado, o sangue de Cristo. Eu quero lembrar sobre a história de Ana. Ana creu em Deus. Ana era esposa de Eucana. E Ana tinha uma rival. A rival dela, como que chamava? Penina. Isso mesmo, Penina. E o que Penina vivia dizendo para Ana? Estou grávida. Uma vez por ano ela dizia: estou grávida, Ana. Hoje não, mas naquela época para a mulher era complicado ela não poder dar à luz, não ter filhos, era uma outra situação, uma repressão. Você deve saber disso porque você vem à igreja, você estuda, você sabe disso. Eu quero dizer que Ellen White, ela fala um pouco sobre Eucana, Ana e Penina. Eucana, casado com Ana, sua primeira esposa. Logo, Ana era estéril e Eucana queria ter filhos. Então ele se casou com Penina, e Penina lhe deu os filhos. Eucana era levita, não fazia parte dos trabalhos do santuário, e Ellen White diz o seguinte, que o fato de Eucana escolher Penina como sua esposa também, ele não foi feliz. Ele enfrentou muitos problemas dentro da casa dele, e ela ressalta isso como uma advertência, né? A Bíblia diz, é um só casamento, Deus fez lá no paraíso, Adão, Eva, é isso. Embora nós
encontremos esse tipo de situação na Bíblia, não é a tônica da pregação do Evangelho. Não é o Evangelho eterno isso. Mas Deus, na sua tolerância, no seu amor e na sua compreensão, quer salvar a todos. E é certo que Eucana, como levita e como um indivíduo que acreditava na mensagem e no ritual do santuário, ele tinha o hábito de ir uma vez ao ano ao santuário. E uma dessas vezes ele foi, Ana certamente foi junto, Penina, e Ana estava ao lado de fora do templo. E ela, o que ela fez? Ela orou. Mas ela orava de uma maneira em que parecia que ela estava bêbada, que o sacerdote ali saiu ao fora do templo. Há uma lei que não poderia estar embriagados aos redores do templo. E o sacerdote pergunta, indignado, irado com ela, o que você está fazendo aqui, mulher bêbada? E ela fala, não, eu não estou bêbada, eu sou mulher atribulada de coração. E ela não chega a dizer ao sacerdote ali qual era o pedido que ela tinha em seu coração. Mas ela pediu em seu coração, silenciosamente, nós hoje sabemos pela revelação da palavra de Deus, que ela pediu um filho. E a Bíblia deu para ela, Deus deu para ela três filhos. Muito bom. Mas ela não só pediu um filho, mas em contrapartida fez um voto. Ora, a Bíblia diz que os filhos do sacerdote Eli eram filhos de Belial. Ana foi para casa, teve seu filho, criou. Deixa eu perguntar, quantas mães temos aqui? Nossa, quantas mães? Deixa eu perguntar para as mães. Ana fez um voto de trazer e levar o seu filho de volta à casa do Senhor. Quantas de vocês levariam o seu filho para ser criado por filhos, próximo de filhos de Belial? Ninguém levaria. Ana levou seu filho para lá. Agora eu te pergunto, você crê em Deus? Ana crê em Deus. Olha a fé de Ana. Ela levou seu filho ao santuário para que Eli cuidasse de seu filho. Quando chegou o momento de Deus falar com o profeta, quando Deus precisava se comunicar, Deus chamou quem? Eli, Ofni ou Finéias? Ofni e Finéias eram filhos de Eli. Quem Deus chamou? O menino Samuel. Olha, então Ana levou seu filho a um lugar que era corrompido, mas que tinha a mensagem da verdade. Olha aí, o que nós estamos vendo? Igreja hospital. Samuel foi criado em espírito e verdade. Diz o espírito de profecia que Ana orava dia e noite, oração de uma mãe. E a senhora Ellen White, ela fala também que mesmo depois da morte da mãe, de uma mãe, as orações de uma mãe ainda são ouvidas, não necessariamente mãe ou de um pai, são ouvidas mesmo depois da morte do indivíduo. As orações ainda são atendidas, seria melhor colocado assim. Temos aqui algum garoto de 12 anos? Olha, Jefferson. Levanta aí, Jefferson. 12 anos, a idade de Samuel. Pode sentar, Jefferson. Essa idade ele tinha. Criado em espírito e em verdade. Foi dedicado ao Senhor. Ana, ela, em gratidão, ela proporcionou um cântico ao Senhor. Nesse cântico ela exaltava o juízo e o poder do ungido. Pegando um gancho então em Ana, no cântico dela, em que ela exaltava o poder do ungido, eu quero lembrar vocês sobre a pregação do Evangelho da volta de Cristo. O Evangelho eterno precisa ser pregado a todo mundo. A voz do terceiro anjo precisa ser dada como advertência. Todos aqueles que pregarem a mensagem da volta de Cristo serão como Noé, alarmistas e insanos. Serão considerados como amigo Noé, alarmistas e insanos. Eu quero dizer que o sinal da volta de Cristo, qual é o sinal da volta de Cristo? A própria volta
14, lá nós temos as 3 vozes, é chamada de as 3 mensagens angélicas. Apocalipse capítulo 14. Em Mateus 24, verso 14, então virá o fim. Ora, como pode vir o fim se eu sou incapaz de levar o Evangelho a 7 bilhões de habitantes? Toda a igreja adventista é incapaz de levar o Evangelho a todo o mundo. Como virá o fim? Como virá o fim? Tem ideia, igreja? Poder do Espírito Santo, fantástico. É isso mesmo, irmão. O Evangelho eterno será levado pelo poder do Espírito Santo. Mas eu preciso ajudar. Cristo virá, sim, sem dúvida, ele tem a sua data, mas eu preciso participar disso. Eu preciso participar. E quero dizer que é pecado tirar do cristão a esperança da breve volta de Cristo Jesus. Se eu tirar de vocês a esperança da vinda de Jesus, estou pecando. Estou perdendo a minha própria salvação. Se você olhar em Pedro 2, verso 3, 12, Pedro está dizendo: esperando e apressando o dia da vinda do Senhor. Nesse verso, esperando e apressando. Para Pedro, para Paulo, para os apóstolos, todos acreditavam como testemunhas oculares que Cristo voltaria em breve. Mas Cristo não voltaria no tempo deles, na geração deles. E havia um único discípulo que soube que Cristo não voltaria na geração deles. Esse discípulo era João. Ora, é bem certo, vocês devem saber disso. O livro de Daniel, quando foi escrito, estava selado. Quem tirou o selo do livro de Daniel? As revelações do Apocalipse. Quando João escreveu o livro do Apocalipse, ele descobriu: Jesus não viria nos seus dias. Porque lá no livro de Apocalipse tinha uma profecia no verso 8, verso 14, dizendo: até 2.300 tardes e manhã e o santuário será purificado. Nossa, quando João viu isso e viu as revelações do Apocalipse, ele falou: nossa, Jesus não vem. Mas ele não contou que Jesus não viria. Por que João não conta? Para não tirar do povo a esperança da volta de Cristo. João sabia, mas não contou. Como que dá uma notícia dessa? Jesus não vem nos meus dias, você vai ter que esperar 2.300 anos até a data de 22 de outubro de 1844, quando Jesus entrará no santuário celestial, dentro do compartimento santíssimo, para interceder por todos. E aí sim, pode ser que ele venha. Como que dá uma notícia dessa para a igreja? Como que dá uma notícia dessa? João então guardou para ele. Então, tirar a esperança das pessoas de que Cristo vem logo é pecado. Eu quero pedir para colocar um vídeo que eu trouxe. Cadê o pessoal da sonoplastia? Coloca um vídeo aqui, por favor. Aqui. Ele é bem curtinho, quase 2 minutos só. Não é longo. Aumenta bastante o áudio. Coloca de novo ele. No princípio, põe o áudio mais alto. Coloca de novo ele. Aumenta o áudio. Bom, se o vídeo não funcionar, eu posso falar sem ele, mas eu prefiro o vídeo. Conseguiu, irmão? Estamos aguardando. As temporãs e as serôdias. Começa de novo o A vídeo. chuva temporã caía durante o outono no tempo que se vier à terra. Isso. Na agricultura do antigo Israel bíblico, havia 2 classificações de chuvas: as temporãs e as serôdias. A chuva temporã caía durante o outono no tempo que se vier à terra. Já a chuva serôdia caía nas primeiras semanas da primavera ou antes da colheita.
Isso fazia com que a plantação amadurecesse para a colheita. Espiritualmente, é feita uma comparação dessas chuvas ao derramamento do Espírito Santo de uma forma intensa. A temporã representa a capacitação dos apóstolos no Pentecostes. Já a chuva serôdia é um derramamento especial do Espírito Santo com manifestação nos últimos tempos desse mundo em preparo à segunda vinda de Cristo. É possível hoje já se ver algumas evidências desse derramamento. A chuva serôdia acontece individualmente e deve ser motivo de oração fervorosa de quem deseja receber. Exige uma entrega espiritual total a Deus, o que envolve amor e renúncia. Essa manifestação profunda do Espírito Santo nos últimos dias está relacionada ao chamado autoclamor. É o ambiente da última mensagem de advertência de Deus, expressa em Apocalipse 14 e 18, onde ficará nítido que um falso sistema religioso será derrotado por Deus e seus fiéis. Muitos tementes a Deus, que hoje de maneira desavisada convivem e creem nesse sistema falso religioso, são chamados a se unir ao movimento obediente ao Senhor. Deus prevalecerá e os que o seguirem saberão se posicionar ao seu lado. Muito bom. Um pequeno exemplo do que é chuva serôdia e chuva temporã. Chuva temporã e chuva serôdia. A chuva temporã ela caiu no período dos discípulos. No ano 31, os discípulos falaram línguas maternas. O Espírito Santo caiu sobre eles. Mas o Espírito Santo só caiu sobre eles depois de 10 dias em que eles passaram reunidos em oração, pedindo perdão um ao outro pelas suas diferenças e seus pecados e confessando a Cristo. Aí sim, o Espírito Santo caiu sobre eles. Deus não vai dar o Espírito Santo àqueles que não quiserem passar por uma reforma individual e um reavivamento pessoal em Cristo Jesus. Porque é muito perigoso um ser humano imbuído do Espírito Santo sem estar alinhado com os princípios bíblicos. Fica aí a dica. A reforma é individual. Eu não reformo ninguém, eu não posso reformar ninguém. O Espírito de Deus pode reformá-lo se for a sua vontade. Se assim você o desejar, se você o pedir, Ele pode reformá-lo. E pegando uma carona na chuva temporã, que é agora que nós estamos vivendo ainda, os períodos da chuva temporã, quero dizer que Joel 2, verso 23, já se cumpriu em parte na chuva temporã do ano 31, quando foi derramado sobre os discípulos. Eu quero dizer para vocês, aproveitando que sou professor de escola sabatina, abrindo um parênteses aqui, dizendo que a oração, a leitura da Bíblia e a meditação é importante no seu processo de santificação e conversão diária. Então eu quero dizer para você, o parênteses ainda está aberto, que se você se dedicar diariamente ao estudo da lição, você terá uma oportunidade ímpar de se aproximar do livro sagrado. A lição é feita com o único objetivo de pôr em contato com a Bíblia. Esse é o objetivo da lição. A Bíblia ela é um livro extremamente complexo. Por isso o manual da lição da escola sabatina é um manual para te ajudar a entender a complexidade da Bíblia. Se você não comprar a meditação matinal, não tem problema. Se você não tiver um livro de pôr do sol, não tem problema. Meditação matinal são histórias, é muito bonito. Mas ficar sem a lição é ficar sem o alimento espiritual. Não porque o alimento espiritual esteja nesse livrinho que acabou. Ele acabou, vem outro. O alimento espiritual não está nesse livrinho, mas ele é escrito de modo que permita que você entre em contato com a palavra de Deus. Aqui dentro, teólogos escrevem esse livro e eles colocam comentários, eles colocam situações. Quer ver um exemplo de como é importante? Eu fui criado na cidade. Esse negócio de chuva temporã, chuva serôdia é extremamente importante. Por quê? Olha, vocês vão rir, mas coisa de gente de cidade. Eu acreditava que o milho vinha da lata do milho. Você acredita nisso? Eu fui criado em cidade, lá em São Paulo, na capital. O milho vinha da lata do milho. Aonde vinha o milho? Da lata do milho. É claro que eu era criança, mas o milho vinha da lata do milho. Você acha que isso não acontece? Acontece com as pessoas. Isso aqui é interessante a gente entender chuva, porque está falando de agricultura. Eu vim entender um pouco melhor sobre agricultura aqui que eu vim morar aqui em Arthur Jogueira, porque eu já sabia que o milho não vinha da lata do milho, já, eu sou bem grandinho já, mas eu não entendi algumas coisas do processo da lavoura. E aqui do lado
política lá na terra. Eu sei falar porque eu fico observando, agora eu sei. E aí, chega janeiro, os 3 primeiros meses do ano, chove muito. Aí aquele milho ele começa a crescer, fica aquele milharal enorme. Mas eu não sabia que era assim, eu nunca tinha visto isso assim. Eu não sabia nem que era nesse período do ano que o milho ficava desse jeito. E a chuva temporã e a chuva de serôdia é isso. A chuva temporã é a palavra de Deus agora, nesse momento. Lição da escola sabatina. Estuda, vai se alimentando. Chuva temporã. Porque quem não receber a chuva temporã não pode receber a chuva serôdia. Não vai poder dar a última advertência, que é o alto clamor. Aonde entra então o verso de 2 Pedro 3,12. Porque, embora Pedro não soubesse que Jesus não viria nos seus dias, ele também não desanimou as pessoas. Disse: tenham paciência e apressem. Então, apressar a volta de Jesus nos dias de Pedro não era possível, mas hoje é. Depois de 22 de outubro de 1844 é possível apressar a volta de Jesus, porque se eu não me negar a servir como embaixador de Cristo, viver no Espírito de Cristo, então eu estarei dividindo o amor de Cristo com o próximo, estarei ampliando o reino de Deus, e eu fazendo a obra de Deus, ampliando o reino de Deus, eu apresso a vinda do Messias. Mas se eu negligencio essa minha obra, ele virá, sim, sem dúvida, vai demorar um pouco, claro, mas ele vai derramar o teu espírito na chuva serôdia sobre as pedras. E se as pedras estiverem clamando, ai de nós. Muito bem. Outro sinal muito importante da brevidade da volta de Jesus, e é quando a chuva serôdia cai, quando o sábado espúrio ele for estabelecido como lei. O sábado espúrio ele for estabelecido como lei. Quando esse dia for estabelecido como lei, está lá a profecia, Daniel 7, verso 25, pode abrir sua Bíblia a hora que você quiser e ver. Quando esse dia for estabelecido como lei, o sábado espúrio, imposto, então a chuva serôdia vai ser derramada para que a mensagem do terceiro anjo seja proclamada como um alto clamor, de modo que você venha a crer e você venha a levar o evangelho para as pessoas. Muitos se converterão, os conversos da hora 1/10 na queda da chuva serôdia. Como deve ser pregada? Abre sua Bíblia, que isso é muito importante. Lucas 24, verso 27. Lucas 24, verso 27. Como a terceira mensagem deve ser pregada, como que a proclamação do alto clamor deve ser dada, como a advertência do primeiro, segundo e terceiro anjo devem ser dadas. O primeiro anjo diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O segundo anjo diz: caiu a grande Babilônia. Quando cai a grande Babilônia, foi assinado o decreto dominical. Como deve ser dado? E a terceira voz, que fala de mandamentos, exaltando a justiça de Cristo. Então as 3 mensagens angélicas, a essência delas é graça e justiça. Graça e justiça. Justificação pela fé e justiça. Essas são as essências da mensagem angélica. E como deve ser proclamada essa mensagem angélica? Olha como Jesus ensinava as Escrituras. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Como que Jesus ensinava as Escrituras? Discorrendo por toda a Escritura. Então, como deve ser dada a advertência das 3 mensagens angélicas? Deve ser pregada discorrendo por toda a Escritura. Então é importante Gênesis ao Apocalipse, todos os livros da Bíblia. E como você vai poder fazer isso se você não estuda a lição da escola sabatina que te põe em contato com a palavra de Deus? Como você vai poder discorrer por todos os livros da Bíblia se você não está entrando em contato diário? Porque olha, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, você tem que ler um dia da semana, separa um dia, 1 hora, levanta cedo, é uma lição. Não é para você chegar na sexta-feira, fazer um catado da lição toda, que você até vai desanimar porque é muita coisa, mas vai um dia de cada vez. Sua meditação, faça da lição a sua meditação, o seu estudo diário na sua casa. Isso vai lhe trazer crescimento espiritual, que é o mais importante. E olha, a minha classe é lá no fundo, está com as inscrições abertas, mas se você quiser, você pode se inscrever em outro lugar aí. Se você não vai muito com a minha classe, pode inscrever-se em outras, tá bom? Mas está aberta as inscrições. Ok? A sua também está.
últimos dias, então nós precisamos de reforma espiritual, selamento, chuva cerulha, sacudidura, pré-tempo de angústia, decreto dominical, ele sairá. É o sábado escuro que será exposto. Logo depois vem o fechamento da porta da graça, em que os 4 anjos que seguram os 4 ventos da terra soltarão os ventos. Então, no decreto, no fechamento da porta da graça, Deus já não vai mais cuidar dos ímpios como cuida. Hoje Deus cuida do ímpio. Deus já largou. Como está lá em Apocalipse 22, verso 11. O santo será cada vez mais santo e o ímpio cada vez mais ímpio. Logo em seguida virá o que? O tempo de angústia. Já no decreto dominical já se inicia a perseguição. Tempo de angústia. Mais um pouco virá o que? Decreto de morte. No decreto de morte, Deus providenciará um livramento. Não permitirá que os cristãos venham a morrer. Porque aí é ponto de honra para Deus. Então Deus já não permite mais morte. No decreto de morte. Porta da graça já fechada. Tempo de angústia. No decreto de morte será a angústia de Jacó. É a angústia de Jacó no decreto de morte. Deus não permitirá mais que o santo morra. Ali ninguém morre mais. Até a vinda de Cristo. Logo mais um pouco Cristo vem nas nuvens do céu e vai levar os vivos em Cristo. Os ímpios vivos serão mortos pela glória de Cristo. Os vivos ímpios morrerão só pela glória de Cristo. Os vivos em Cristo serão arrebatados. Os mortos em Cristo serão ressuscitados. Se você tem dúvida disso, leia Tessalonicenses capítulo 1, verso 4, verso 16. Está certo? Os vivos em Cristo serão arrebatados. Os mortos em Cristo serão ressuscitados. Vamos para o céu. 1000 anos com Cristo no céu. Examinando aqueles livros que o seu anjo relator levou para lá. Nós vamos examinar tudo. Não há a menor sombra de dúvida que jamais duvidaremos de Cristo. Não há a menor sombra de dúvida. Depois dos 1000 anos, que maravilha! Nós voltamos para cá de novo. Desce a cidade santa, a nova Jerusalém vai descer do céu. Jesus vai pisar sobre o Monte das Oliveiras, a terra vai se transformar numa planície. Lógico, né? Até Jesus pisar na terra, o inimigo já foi exterminado. E nesse período aqui, o inimigo será exterminado. Ele será eliminado. Não porque Jesus é mau, porque ele é ruim, porque ele não ama, mas porque ele não pode permitir que aqueles que não encontram felicidade no reino dele, vivam no próprio reino dele. Esse é o maior ato estranho de Deus. Porque Deus, ele é criador. Então fica aí uma defesa de Cristo, de Deus. Porque ele cria, ele não destrói. Isso é estranho, 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 estranho a Deus. Deus não destrói, ele cria. E será uma destruição eterna. Por quê? Jamais se levantará o mal. A cidade santa descerá. Cristo pisará sobre o Monte das Oliveiras. A terra se transformará numa planície. Nós vamos viver aqui. Esse sol maravilhoso que nos ilumina não será mais necessário, porque Jesus será o sol da justiça. Ele vai iluminar toda a terra se tornará a capital do universo. Logo, eu e você, para a honra e glória de Deus, precisamos estar lá, porque seremos mensageiros de Deus por todo o universo na prevenção, para que jamais o mal se levante. O mal jamais se levantará. Você crê em Deus? Ótimo. Eu quero que a Isabela venha aqui cantar. E eu quero aproveitar e fazer um apelo para você enquanto ela canta. Prepara a música dela aí, amigo. Hebreus 4, verso 16. Diz assim: acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia em ocasião oportuna. Precisamos mais do que tudo crescer de graça em graça. O que é crescer de graça em graça? É viver constantemente pedindo perdão pelos seus pecados. É você olhar para as tábuas da lei, os mandamentos de Deus, e aquele espelho te mostra a sua condição. E você cresce na graça do Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer um apelo a você que se levante. Se você quer crescer na graça de Cristo, você quer estar no céu, morar nas moradas que Cristo foi preparar. O livro do Apocalipse fala coisas lindas sobre essa cidade. Cidade quadrangular, ruas de ouro, fundamentos com joias preciosas. Maravilhoso. Você se levante, vem até aqui na frente. Haverá uma bênção especial para você que quer viver constantemente crescendo na graça do Salvador Jesus Cristo. Levante-se durante a música, enquanto ela canta. E vem aqui.
haverá uma bênção especial para você, aqui, na oração, no final, para que você possa resistir às tentações e estar lá. Eu quero estar lá. Vem aqui durante a música. Olha o tempo, olha a vida, sentimentos vêm e vão.
participar dessa bênção, fique em pé. A Bíblia fala sobre a imposição de mãos. Isso é algo importante, isso é uma imposição de mãos sobre a igreja como uma bênção. Uma bênção para que você possa estar lá. Para que você seja revestido com o Espírito Santo. Curvemos a fronte. Santo Deus e Pai eterno está no céu, Santíssimo Deus, quero clamar a Ti nesse momento, humildemente, te pedir, Senhor, que abençoe essa igreja. Nesse momento, irmão Pedro e irmão Wilfredo estendem as mãos sobre essa congregação, para que eles possam crescer de graça em graça. E assim como diz João, filhinhos, não pequeis, mas todavia, se pecarem, temos um advogado no céu. Lembrando que é empírico não pecar. Podemos escolher não pecar, porque estamos no Espírito de Cristo. Mas se isso acontecer, há um advogado no céu ainda, Jesus Cristo justo. Graças a Ti, Senhor, podemos clamar. E te peço, Senhor, no nome santo do sacrifício de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe essa igreja, para que possa crescer de graça em graça. E que possam sair daqui revestidos com o poder do Espírito Santo, para dar a mensagem do alto clamor